Caso vocês estejam por fora das notícias geopolíticas brasileiras, aqui estou eu para contar para vocês que o Brasil finalmente tem um território que nos pertence lá nas Europa. É o nosso 28º estado e ele já foi batizado de Guiana Brasileira. Na verdade, tiveram várias polêmicas aí de qual nome escolher. E segundo o TikTok, esse território ele tinha um nome antigo de Portugal. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, eu já estive lá e estarei lá daqui a um mês. Um mês não, 2. E honestamente, gente, eu espero que toda essa treta e essa crise diplomática seja resolvida até lá, porque, cara, o brasileiro, quando ele se dedica a criar um meme e transformar esse meme numa coisa quase que acreditável, ele se dedica muito. Confesso pra vocês que, na real, faz muito tempo que eu não vejo a gente se unindo como nação pra transformar o meme em algo tão grande que virou manchete dos jornais e incomodou muita gente lá nas Europa. Eu vou contar tudo pra vocês. Então, ó, já pega a pipoca, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e coloca o fone porque a fofoca é boa. E até onde eu entendi, tudo isso começou há alguns dias atrás, na verdade no começo desse mês, quando o Jubassauro viralizou com o vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês assistirem, pra gente começar a entender e dar contexto a essa polêmica. Pra quem não sabe, Guiana Brasileira é o 28º estado brasileiro, um território minúsculo na Península Ibérica, na Europa, que o Brasil recentemente anexou. Sim, o Brasil tem uma colônia na Europa. A capital, pra quem não sabe, é Vitória da Conquista. Convenhamos, é um nome bom pra reparação histórica. Já vem com a piada pronta. Guiana Brasileira tem 10 milhões de habitantes, que consegue ser menor que a cidade de São Paulo, com menos trânsito, mais sotaque esquisito. O motivo é a resposta ao famoso ciclo do ouro. 1.000 toneladas de ouro que Portugal pegou emprestado do Brasil e nunca mais devolveu. Só que agora, anexando a Guiana Brasileira, a gente descobriu que o ouro não tá nem mais lá. Foi roubado pelos ingleses. Se o motivo fosse só o ouro, a gente invadiu o país errado. Não importa, porque agora Portugal é nossa. E os brasileiros já estão ensinando a galera a fazer churrasco e a reclamar do governo. Finalmente, uma colonização útil. Ah, e tem a cereja do bolo ainda. Por conta da Emily Vick e seus amigos, os gajos portugueses já estão trocando tu vais pra tu tá. Além disso, o fado saiu de moda e a playlist agora é Oruan. Parabéns, Brasil. Pelo menos algum cascalho a gente conseguiu pegando a Guiana Brasileira. E de brinde a gente devolveu o sotaque português brasileiro e o funk que ninguém pediu. Comenta aqui embaixo se você gostou da resenha, me siga para mais vídeos e aqui é o Juba, até a próxima. Já estou seguindo o Juba, inclusive, só que assim, na minha humilde opinião, eu não acho que o gatilho foi esse. Eu acho que a gente já tem esse meme de devolve nosso ouro há muito tempo entre nós e os portugueses. Aliás, antes de eu começar esse vídeo oficialmente, eu quero dizer que, cara, eu tenho vários inscritos portugueses aqui e eu sei que vocês entenderam que isso aqui é meme. Na verdade, a maioria dos portugueses agora, nesse momento, já entendem isso. Mas eu sei também que tem muitos portugueses que não entendem esse espírito de memes, esse humor brasileiro. E eu não acho que é só um problema deles, eu acho que é um problema nosso também, tá? Eu já convivi com muitos portugueses, principalmente quando eu trabalhava na aviação, tinham muitos portugueses na Emirates, tinham muitos portugueses morando em Dubai. E eu tinha muita falha na comunicação com eles, principalmente quando tanto eu quanto eles tentavam usar o humor, assim, a gente não se entendia. E desde essa época, eu lembro que, poxa, eles começavam a conversar comigo, sempre puxando um assunto de tipo algum famoso brasileiro ou alguém que eles escutam lá em Portugal, as novelas do Brasil que eles assistem lá, e eu ficava meio que assim do tipo, tá, além do Cristiano Ronaldo, eu meio que não conheço muito da cultura portuguesa, então eu ficava meio sem graça. Eu lembro que há um tempo atrás, inclusive no meu TikTok, eu ficava recebendo muitos vídeos de uma portuguesa perguntando pra brasileiros pra eles citarem, né, personalidades portuguesas, enfim. E cara, é unânime, quase nenhum brasileiro sabe citar alguma personalidade portuguesa famosa. Isso é um pouco constrangedor. Então, assim, eu acho que existe um ressentimento que vem, ó, há algum tempo nas redes sociais, obviamente ignorando o contexto histórico, né, que a gente já vai chegar lá. Quem são as vossas 3 personalidades portuguesas favoritas? A gente não conhece nenhuma, eu não conheço nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Mas o que eu quero é o nosso ouro de volta, por favor. Eu acho que o ouro nem tá mais lá, né? Vocês não conhecem nenhuma música, não conhecem nenhum jogador de futebol, não conhecem assim... Tem o Cristiano Ronaldo, é verdade, mas... eu não sou fã do Cristiano Ronaldo. Não é meu favorito, só por eu conhecê-lo, é verdade. Mas por que vocês acham que isso acontece? Porque nós em Portugal conhecemos muito o nome brasileiro. Acho que a gente colonizou nossos colonizadores. A internacionalização dos artistas de Portugal não é tão boa que o merchan daqui dos artistas brasileiros. Tem um monte. Tem bastante, né? Valeu. Obrigada. De nada.
Cisco. Faz mal. Longe. Bom, eu vou perguntar pelo ouro, tá? Essa fala, cadê nosso ouro? Então, você vê até que eles falam, né? Tipo, parece que a gente conquistou os nossos colonizadores em questão de cultura, né? De, tipo, entretenimento num geral. Só que aí, esse vídeo do Jubassauro e vários outros que foram surgindo depois começaram a estourar. Gente, a hashtag Guiana Brasileira, que é só um dos nomes que estão querendo batizar aí o 28º estado, ela tem mais de 40 milhões de views até eu gravar esse vídeo, né? Agora deve ter mais ainda. E eu confesso que esse nome nem é o meu favorito. O meu favorito até agora é Pernambuco em Pé, porque eu acho que isso faz uma comparação de que, cara, Portugal é muito pititico, né? Tipo, gente, olha o tamanho do Brasil. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Olha o tamanico de Portugal. E eu vou colocar um vídeo aqui que tem uns comentários muito bons que eu preciso ler pra vocês. Visitei a Guiana Brasileira, um território ultramarino brasileiro, um pedacinho do Brasil na Europa. Carinhosamente apelidado de Rio Grande de Fora, Faixa de Gajos, Acre do Leste, Pernambuco em Pé, Porto Triste, Mato Grosso do Norte, isso para que eles se sintam realmente parte do nosso Brasil. A capital de lá é o Rio de Fevereiro, uma cidade muito linda governada pela Luana Piovani. O povo nativo desse estado ainda fala um tipo de língua brasileira antiga, com sotaque e palavras muito únicas, mas essa língua está correndo o risco de desaparecer por causa do Lucas Neto. A Guiana Brasileira, apesar de ser um dos menores estados do nosso país, tem uma grande variedade de paisagens, desde praias belíssimas até serras com neve. Como todo estado brasileiro, a gastronomia daqui também é sensacional, com destaque para os pastéis de nata, bolinho de bacalhau, francesinha, vinhos e frutos do mar. Eu gostei bastante de conhecer a Guiana Brasileira, mas comenta aí, qual apelido você gostou mais? Os comentários estão sensacionais. Olha esse aqui. Vi um comentário dizendo que Guiana Brasileira foi o primeiro país a ser conquistado via EAD. Pernambuco em Pé é melhor que Guiana Brasileira, também acho. Espírito Santo, espírito obsessor. Eu lembro que eu vi um vídeo do Felipe Neto falando que ele prefere Rio Grande do Leste, porque a gente tem o Rio Grande do Norte e do Sul. Eu achei top também. Só que assim, por mais que eu ache que a loba Luana Piovani seja a pessoa mais apta, com certeza, a ser governadora da Guiana Brasileira, eu tenho que confessar que eu amei a criatividade do brasileiro e a dedicação pra fazer os vídeos que vieram a partir daí, gente. Porque teve hino, teve deepfake do Cristiano Ronaldo se candidatando a governador, e eu tenho que colocar isso aqui. Vou-me candidatar a governador nas próximas eleições da Guiana Brasileira. Eu, Cristiano Ronaldo, conto com seu apoio para ser governador de Pernambuco em Pé. Nas próximas eleições, voto consciente, voto 7. Os hinos, teve, tipo assim, tudo o que vocês podem imaginar, afinal de contas, né, vocês conhecem a nossa criatividade. Então teve piseiro, teve eletrônico, teve versão funk, mas a minha versão preferida é essa aqui, porque tem dancinha. Então ela me conquistou num certo lugar aqui que eu achei muito bom. Nas praças de Lisboa, ao céu Atlântico, a tua rota cruzou o tempo e o vento, e hoje o verde da tua esperança une-se à pátria com nobre sentimento. Já não és só bandeira solitária, mas estrela no nosso céu gentil. Com honra e paz por vontade clara, fizeste o teu destino mais sutil. Guiana Brasileira, filha da história e do mar, agora és Brasil a brilhar. Na Europa teu nome ecoa, com verde ouro e alma quem voa. Muito bom. Eu tenho certeza que se o carnaval fosse daqui, sei lá, 2 semanas, a galera ia levar esse meme muito a sério. Ia ter gente fantasiada de Guiana Brasileira, de guianês, de Luana Piovani, governadora da Guiana. Ia ser sensacional. Só que aí, gente, nem tudo são flores, né? A gente ri com os memes, a gente se diverte, a gente tem aquele respiro, né, durante o nosso dia de trabalho. Muito bom, muito maravilhoso. Só que aí começaram a aparecer influenciadores portugueses e alguns portugueses que não compreenderam. Hoje, nesse momento, todo mundo já entrou na brincadeira, mas lá no começo a galera não tava entendendo. A galera tipo, como assim? Vocês estão chamando a gente de Guiana Brasileira, que falta de educação. E eu não vou falar pra vocês que não teve pessoas... Gente, sempre tem pessoas muito sem noção. Mas o meme em si e o que as pessoas criaram ali, os produtores de conteúdo, eu não achei nada tão ofensivo. Nos comentários tinham coisas ofensivas sim, principalmente com esse negócio de zoar sotaque. Eu não acho legal porque zoam muito meu sotaque, então eu acho que pega num lugar em mim que eu fico um pouco triste. Eu não gosto quando me chamam de amenda, mas eu entendo que é meme, gente. Tipo, não dá pra você levar isso pro coração. Só que muitos portugueses levaram. E a menina portuguesa que virou quase que símbolo dessa crise diplomática via redes sociais, ela fez um vídeo de zoeira. Inclusive, ela deve estar bem feliz, porque ela viralizou muito e ganhou muitos seguidores brasileiros. Que foi uma influenciadora chamada Nocas. E ela fez um vídeo curtinho, assim, só gritando, indignada. Muita gente acreditou que era verdade, mas na verdade ela entrou na zoeira. E foi ótimo porque colocou mais lenha na fogueira aí. Guiana Brasileira. Guiana
brasileira. Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. Nós não somos uma Guiana, né? Parece até que ela tá falando de um animal, uma iguana. Não. E aí, teve outros portugueses, assim, eu não vou colocar todos aqui, mas teve gente que ficou com vergonha alheia. Tipo, começou a entrar uma galerinha meio blasé que me irritou um pouco. Essa aqui foi a que mais me irritou, na verdade. Vou colocar aqui pra vocês assistirem. Guiana brasileira. Gente, eu não sei vocês, mas o meu TikTok só tem isso da Guiana brasileira. São vídeos de portugueses que me aparecem, português a dançar, português a falar, português a gravarem uma paisagem de Portugal. Eu vou ver os comentários, não é? Porque é a vida do nosso país e só tem BR. Guiana brasileira, Guiana brasileira. E tipo, isso não me incomoda. Agora, os comentários do tipo... aquele português antigo, desatualizado, nós agora já instauramos o nosso brasileiro no país e toda a gente fala brasileiro. Ou então, Portugal é uma favela que foi anexada para o nosso Brasil. Eu fico com vergonha alheia. Porque eu sou imigrante na Bélgica atualmente e eu fico a pensar, se os portugueses pegassem e começassem também a fazer isso com a Bélgica, eu ia estar numa vergonha. Tive que dar pause no meio. É porque assim, como que a pessoa pode falar que ficou com vergonha alheia dos nossos memes? E aí, logo em seguida ela fala, eu sou imigrante na Bélgica, como se fosse a mesma coisa. Tipo, mano, Portugal foi colonizado pela Bélgica? Acho que não, né? Então não é a mesma coisa. Que eu nem ia saber onde eu ia enfiar a cara. Para ser muito clara, eu amo os brasileiros. Ainda bem que temos muito brasileiro em Portugal e que a cultura deles está lá, porque é muito fixe. Só que assim, essas atitudes só geram mais conflitos. O brasileiro, para ser muito sincera, para os brasileiros que também não moram aqui em Portugal, os brasileiros são mal vistos fora. Gente, perguntem a BRs que estão aqui fora. Eles vão te dizer se não queres acreditar nos portugueses. Mas assim, os brasileiros são vistos como mal educados, que passam a perna, desrespeitosos. Claro que tem a parte positiva, a gente alegre, a gente a festa, são pessoas abertas, claro que sim. Mas é uma visão muito negativa e eu acho que esse tipo de comportamento só vai acentuar ainda mais essa situação. Agora um parênteses, tem muitas brincadeiras que os brasileiros fazem aqui na internet, até a picar, a atiçar os portugueses, que eu acho muito engraçado, porque tem muito português que leva tudo muito a sério e aí fica lá a escrever textão, a argumentar, sendo que é uma brincadeira, eu acho mesmo muito engraçado. Só que assim, nesta questão aqui da Guiana, realmente tem muito comentário desrespeitoso, porque falar mal da língua do povo que te acolheu, isso para os brasileiros que estão em Portugal, falar mal da língua do povo que te acolheu, falar mal do português, falar mal do país, a comparar com favela, isso é muito falta de respeito. Eu comentei num vídeo desse aí que apareceu e acho bom frisar aqui que tem muito BR que vai ser muito bem recebido em Portugal, de braços abertos, assim como eu e a minha família já recebemos e ajudámos como se fosse pessoa da família a troco de zero, porque é ajuda, é do coração. Como tem muito brasileiro que vai estar muito mal em Portugal e vai-se embora a falar mal do país. Porquê? Eu acho que quando tu vais para um país, tu recebes aquilo que tu exalas. Então é assim... Bora exalar mais respeito, mais empatia, mais amor. Mas tem português que foi mal educado comigo. Eu não acho, sinceramente, que responder na mesma moeda seja o certo. Porque às vezes o português ele teve uma má experiência com um brasileiro, assim como um brasileiro teve uma má experiência com o português. E se a gente continuar a alimentar essa situação, já era. Vamos para a terceira Guerra Mundial, vamos embora. Vamos aos comentários antes, que eu preciso dar uma respirada. Fico triste em ver que o governo brasileiro vem deixando a educação da Guiana brasileira de lado. 8.000 likes. Não entendi, tá em português arcaico. A Guiana brasileira respondeu, mas o Brasil não havia lhe perguntado nada. Gente, qual a capital da Guiana brasileira? 67 respostas. Faixa de Gajo, São José do Rio Branco, Vitória da Reconquista. Muito bom. Vitória da Reconquista é o melhor. Calma, não vamos brigar, afinal somos todos brasileiros. Nossa, sim! Gente, vamos falar sobre um pouquinho de contexto histórico e um pouquinho de consciência histórica, né, das coisas que aconteceram, porque essa briga, ela não tá vindo do nada, e na verdade ela não é uma briga, né, tipo, são memes que sim possuem camadas, e a gente precisa falar sobre essas camadas aqui, porque eu não quero que fique parecendo que é algo tão raso, né? Então a gente vai começar a falar, colocando o vídeo do HQ Sem Roteiro, que tá assim, bem didático.
Existe uma manha que os guiano-brasileiros ainda faltam aprender. Saiu no G1. Meme Guiana brasileira irrita portugueses nas redes sociais. Isso não é brincadeira. Em vídeos, portugueses afirmam que piada pode passar dos limites e gerar mais conflitos. Nos comentários, brasileiros respondem com mais memes e citam discriminação sofrida em Portugal. Eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos. Como o humor dos brasileiros é uma forma de arma histórica apontada contra o histórico de violência, roubo e escravidão que Portugal havia deixado aqui no Brasil nos séculos anteriores. Afinal, a gente ainda vive em um país que reverbera capitanias hereditárias, bandeirantes, casas grandes e senzalas. A história não se reinicia do zero quando se assina um papel escrito independência. Então esse humor que chama Portugal de faixa de gajos, ou diz que vai renomear Lisboa de Vitória da Reconquista, funciona como uma espécie de ferramenta anticolonizadora, em que os que vêm de um país maltratado tiram sarro da cara daqueles que vêm de um país que usufruiu durante séculos e até hoje usufrui de roubo colonial. Então, dado o processo ainda em curso da colonização da Guiana brasileira, um processo meio lento, afinal nós não somos selvagens, que chegam em uma nova terra matando todo mundo e impondo a nossa religião e os nossos costumes, falta ainda aos guiano-brasileiros que se irritam com as piadas o típico conhecimento, o típico traquejo brasileiro de que se pega A é pior. Não há nada que piore mais a quantidade e a qualidade das piadas do que ficar putinho. Falta a eles essa manha. Mas enfim, se estiveres a chorar, mandas áudio pelos seus telemóveis. Bem-humorado, didático, parabéns. É exatamente isso, gente. Assim, portugueses, que eu não acho que nenhum português tá bravo ainda com esse meme, né? Eu acho que as pessoas já conseguiram entender todo um contexto, né? O porquê e as camadas que esses memes carregam. Só que uma coisa é fato, né? Quanto mais você reclama, então quanto mais portugueses fizerem vídeos assim, falando coisas que, mano, mais vai ter meme de brasileiro fazendo hino. Gente, tô falando sério, não joga combustível nesse meme que a parada vai aumentar, tipo, a zoeira não tem limite. Então a melhor coisa pra quem ficou irritada, pra quem não gostou, pra quem não entendeu, é até porque, como eu disse, eu tô indo pra Portugal daqui a um tempo e eu quero que tudo isso seja esquecido até lá. Eu quero ser muito bem tratada como eu sempre fui em Portugal. E assim, gente, assim como nós brasileiros que somos cronicamente online, tem muitos portugueses que também são cronicamente online, tem muitos portugueses que entendem sim o nosso humor, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. E teve muito vídeo de português falando exatamente isso, tipo, gente, é meme, parem de ser, né? E os meus preferidos foram esses aqui. Alô, gente, daqui é da Guiana Brasileira. Isso é um comunicado oficial de mim, Kiko is Hot. Eu sou um membro honorário da Guiana e eu quero pedir as minhas desculpas por toda a gente em Portugal que não está entendendo esse meme. Isso não é só um meme, isso é história também. E então por isso eu quero tirar esse colar de ouro e dar para vocês. Eu sei que nós roubamos vosso ouro e sei que isto nunca vai poder pagar. Mas espero que seja um começo de reconciliação, ok? Portanto, é isso. Obrigado, gente. E eu achei ele muito fofo, muito simpático e ele ganhou inclusive aqui da Julie. Você acabou de ganhar um cargo como ministro das Relações Internacionais no Congresso Nacional Brasileiro como membro da nossa embaixada na Guiana Brasileira. É isso, gente. Tipo, é entrar na brincadeira, porque não tem como vencer. E hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu recebi vários vídeos parecidos na minha For You de portugueses que entenderam o meme, que entraram na brincadeira, que estão rindo também, que entendem contexto histórico, tipo a Maia Xavier, que eu achei, genial. Guiana Brasileira, pá, era só mais esta que me faltava também. Agora os brasileiros estão com a mania da Guiana Brasileira. Isto ainda é Portugal, pá! A coxinha está boa. Então, gente, para a galera, né, de Portugal que comentou, e eu sim vi muitos comentários falando, mexer com colonização não é piada. O que vocês estão fazendo não é certo, porque vai ficar essa briga. Gente, que briga? Essa briga começou lá em 1500, meus amores. E eu nem acho que é pra gente levar pra esse lado, mas é importante a gente entender que quando uma piada pega ali numa ferida histórica, o riso dá lugar ao incômodo, né? E foi aí que eu me deparei com uma notícia do portal Exame, falando Guiana Brasileira, como o meme irritou os portugueses e ganhou a internet nos últimos dias. Publicação do Barcelona com expressão brasileira gerou reação em Portugal e inspirou série de memes com milhões de visualizações. Então eu comecei a entender que, na verdade, essa briga começou antes. É que como eu não tô na bolha do futebol, eu também não tô sabendo o que tá rolando lá, mas aparentemente, a origem do episódio remonta ao dia 12 de novembro de 2024, no ano passado, quando o clube espanhol Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazaré. Na publicação feita no X, antigo Twitter, o clube utilizou a saudação
fala galera, expressão comum entre os brasileiros. A escolha da linguagem gerou desconforto em parte do público português, eu entendo, porque, sei lá, se eu visse alguma coisa no Canadá, dos canadenses querendo fazer uma brincadeira com a Fernanda Torres, por exemplo, que tava concorrendo ao Oscar, e escrevesse, Fernanda Torres é fish, eu ia ficar tipo, gente, que vergonha é essa que vocês estão passando? Então, assim, é compreensível, mas eu vou ter que discordar da revista Exame, porque eu não acho que a origem do meme foi essa. Então, se a gente for parar pra pensar nessa coisa dos portugueses não gostarem de terem o português do Brasil atrelados a ele, eu já vou lembrar daquela treta do Felipe Neto e do Lucas Neto em 2018. Vocês lembram dos pais reclamando que os filhos estavam falando português abrasileirado? Em vez de falar telemóvel, tava falando telefone, usando várias expressões nossas. Gente, tipo, foi meio bizarro isso. No final das contas, a treta sempre começa aqui no YouTube, né? Vocês já pararam pra pensar? Enfim, continuando a ler a matéria, a ideia satírica da recolonização ganhou contornos geográficos e até linguísticos. A mudança do português arcaico falado em Portugal seria o primeiro passo. A brincadeira chegou a ser registrada no Wikipédia, mas a página foi retirada do ar minutos depois. Inclusive, a galera colocou no Google Maps, tá? Portugal como Guiana brasileira. Tipo, brasileiro não tem limites mesmo. Do lado português, a resposta também veio pelas redes. Alguns criadores de conteúdo reagiram com humor, elogiando a criatividade brasileira. Outros, porém, criticaram a superficialidade dos comentários e apontaram que piadas sobre sotaque e idioma podem ultrapassar limites da brincadeira. Como eu disse pra vocês, eu entendo a galera não gostar de ter o sotaque zoado, mas eu acho que, tipo, não é bem sobre isso, sabe? Porque, enquanto a brincadeira parece inofensiva para alguns, outros brasileiros apontam que a repercussão lusa é desproporcional se comparada à história real de colonização do Brasil. Além disso, usuários lembraram que há casos documentados de xenofobia contra brasileiros vivendo em Portugal, e não são poucos. Eles falam aqui nessa matéria que são 109 casos registrados em 2021, mas eu tenho certeza que é pelo menos 10 vezes mais do que isso. Quem já morou fora sabe muito bem que esse tipo de discriminação, de xenofobia, elas morrem nos corredores dos hostels, elas morrem na fila do supermercado, na entrevista de emprego, porque a galera não tem tempo, irmão, a galera não tem tempo pra registrar essas coisas não, a galera tá lá ralando. O brasileiro imigrante, quando ele vai pra Europa, ele vai sim em busca de melhores oportunidades, mas ele tá ali ralando nos trabalhos de base, gente. Quando a internet brinca que Portugal virou a Guiana brasileira, tem muito sarcasmo sim, mas tem catarse também. A história, ela não mudou. O que existe hoje é o presente reagindo ao que já foi escrito. O Brasil sempre esteve sentado na cadeira do colonizado. E aí, quando de repente ele senta aí 30 segundos na cadeira do colonizador como um meme, uma brincadeira de internet, a galera fica desconfortável. Gente, não é proporcional, entende? Só em 2023, 250 mil brasileiros estão legalizados em Portugal, segundo o CEF. E como eu disse, a galera rala muito embaixo de muita xenofobia. Não é exclusividade de Portugal. Brasileiros sofrem xenofobia na Europa inteira, nos Estados Unidos. Muitos de vocês moram fora e já passaram por isso. Me dói muito ver português rebatendo, falando que brasileiro é mau caráter, brasileiro tenta dar o jeitinho, o golpe, tenta se dar bem. Eu já fui uma pessoa que pensou assim por muito tempo. Só que isso, gente, é um sintoma de algo muito maior plantado lá atrás, quando o lucro vinha de sugar a colônia. E pra quem acha que, já foi, o tempo pagou, isso não existe mais. Em que mundo você vive, gente? Eu convido vocês todos a dar um tour ali pelos jardins, às 5 da manhã, mais ou menos, pra vocês verem quem são as pessoas que pegaram o busão, acordaram de madrugada, saíram das suas casas nas periferias pra ir trabalhar de doméstica, pra ir trabalhar de segurança, pra ir trabalhar de porteiro nos grandes prédios dos ricos. Essas pessoas, gente, elas têm cor, elas têm classe social, elas têm origem, herdeiros aí do ciclo do açúcar e do ouro, né, que deixaram essa herança aqui no nosso Brasil, sim. Então, tipo, me irrita um pouco ver isso, sabe? Me irrita esse tipo de pensamento. Como eu disse pra vocês, as pessoas não são obrigadas a nascer sabendo. As pessoas que vivem em Portugal hoje em dia não têm culpa, mas elas têm que ter consciência histórica, elas têm que ter consciência de que, vergonha alheia de quem, amor? Eu acho que eu tenho vergonha alheia, na verdade. Primeiro de quem não entendeu o que é meme, e segundo de quem, né? Pesei o clima, né, gente? Mas eu quero aproveitar esse momento para convidar todo mundo para assistir o documentário do canal Nostalgia, que lançou, não tem nem uma semana, O Brasil antes de 1500, a história que você nunca aprendeu. É para mim, é para vocês e é para todos os portugueses também assistirem e entenderem que, meu Deus do céu, o Brasil existia antes de Cabral. E na Amazônia existiam sociedades extremamente complexas.
que com a chegada europeia e com todas as doenças que eles trouxeram, e esses indígenas não tinham imunidade para resistir a essas doenças, eles foram exterminados. Fora, né, todo o ciclo de violência que eu não preciso citar aqui porque o meu vídeo vai ser bloqueado. Então vocês entendem que quanto mais os portugueses se irritarem, mais o meme vai vir com força, porque ele tem um peso de dedo numa ferida histórica. Então é isso, gente. Só aceita a Guiana brasileira, é isso. E eu quero colocar aqui pra quebrar esse clima tenso, o meu meme preferido de toda essa tour, porque eu amei que os brasileiros invadiram o TikTok de uma senhorinha que não tá, acho que até hoje ela não entendeu direito o meme, e ficaram comentando lá nos comentários dela, e é ela reagindo nos comentários. Desculpe lá, mas eu não entendi. Dança típica de juiz de dentro? Que juiz de dentro? Tá lá dentro, mulher. Eu devo ser ignorante, eu não sei o que é a dança do juiz de dentro. Puta que pariu, foda-se. Muito bom, sério, tá até escurecendo aqui. Antes que fique tudo escuro, eu quero dizer pra vocês que é isso. Memes, eles são termômetros de um sentimento coletivo. Eu tenho certeza que um dia a gente vai entender isso como movimentos culturais, pra muito além de um grande entretenimento, porque foi. E que tá tudo bem, gente, vai passar. Portugueses são os nossos amigos, eu juro. Se vocês me colocarem, como sempre foi, tipo, quando eu trabalhava na aviação, no meio de uma tripulação com 30 pessoas, uma pessoa de cada país diferente, gente, é sempre do lado dos portugueses que você ia me ver sentada. Por quê? Porque ele e os latinos no geral, são os mais próximos que a gente tem de nós mesmos, cara. Que a gente pode ter sotaque diferente, a gente pode morar em lugares diferentes, mas a gente tem muita coisa em comum também. E apesar da gente não entender muito bem uma piada do outro, a gente é o mais próximo que existe comparado aos outros lugares do mundo, um do outro. Então, no final das contas, gente, tá todo mundo amigo, tá tudo bem. E se isso aqui te ajudou a refletir um pouquinho, já manda esse vídeo lá pro seu amigo que tá pedindo cidadania portuguesa, cidadania espanhola e qualquer tipo de cidadania europeia, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal pra eu trazer mais vídeos aí que tomaram o meu foco na última semana, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até a próxima!